Olá, será que o diabo está preso ou solto? Sobre essa questão existem duas posições. De um lado estão os amilenistas e os pós-milenistas que acreditam que sim, que estamos vivendo no milênio e por isso o diabo está preso. Do outro lado estão os pré-milenistas que acreditam que o diabo está solto e só depois da vinda visível de Cristo é que ele será preso. Então, qual lado está certo? Bem, na verdade, afirmar categoricamente não é possível, pois seria a desonestidade da minha parte. O máximo que posso fazer é dar a minha opinião sobre o assunto e as razões do porquê creio dessa forma. Eu sou uma milenista e por isso acredito que Satanás está preso. Nós, amilenistas, cremos que o milênio do capítulo 20 de Apocalipse começou na primeira vinda de Cristo e irá acabar pouco antes da segunda vinda. Lembrando que a prisão de Satanás está ligada a esse período de 1000 anos. Por isso, para defender essa interpretação, terei que mostrar que estamos vivendo no milênio de Apocalipse 20. A primeira questão que terei que desmistificar é sobre a falsa ideia de milênio que os críticos impõem a nós. Dizem eles que não é possível o diabo estar preso e existir tanta maldade no mundo. Talvez até você pense assim. Mas em Apocalipse 20, onde fala sobre a prisão de Satanás, não diz que o mal vai acabar e que nesse espaço de 1000 anos o mundo vai ser perfeito, pois a Bíblia é clara em dizer que no final dos 1000 anos ainda haverá grande maldade e descrentes no mundo, tanto como a areia do mar, e eles irão se rebelar contra Cristo. Essa rebelião no final do milênio indica que esse período será tão mau como o atual que estamos vivendo. A única coisa que a Bíblia diz que Satanás não poderá fazer é enganar as nações, conforme o versículo 3. Outra questão que pode causar dúvidas é sobre a literalidade desses 1000 anos. Sabemos que desde a primeira vinda de Cristo na Terra até hoje, já se passaram mais de 2000 anos. Mas isso de forma alguma é um problema, pois isso é esperado, já que o livro de Apocalipse é uma literatura que tem por característica a linguagem figurada e simbólica. E para entendermos esses textos complexos, devemos recorrer a outros textos bíblicos que não são simbólicos e sim literais. Mas qual outro versículo fora de Apocalipse pode nos ajudar? O texto de 2 Pedro 3,8 diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nesse contexto, Pedro estava encorajando os crentes a se manterem firmes e não ouvirem os que zombavam da demora da vinda de Cristo. É aí que Pedro faz referência ao texto de Salmo 90. Esse versículo nos diz que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso e que essa aparente demora é para que ninguém se perca. É justamente nesse período de espera que estamos ainda hoje. E por isso que Pedro disse que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na minha opinião, esse texto está ligado diretamente a Apocalipse 20, ao período de 1000 anos, que na verdade significa um longo tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Outro texto literal que dá apoio à ideia que a prisão de Satanás aconteceu já na época de Cristo, que ele esteve visivelmente na terra, está em Mateus 12, onde Jesus disse: como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens,
se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, para mim, esses versículos deixam claro duas coisas. A primeira é que Jesus estava falando sobre expulsar os demônios e amarrar o valente. Quem é esse valente? É Satanás. Esse evento é descrito em Apocalipse 20, do verso 1 ao 3. A segunda é que pelo fato de Jesus expulsar os demônios, o reino de Deus havia chegado. Também em Apocalipse 20, do versículo 4 em diante, fala sobre os crentes reinarem. Esse reino é através da pregação do Evangelho em todo o mundo. Já que Satanás está preso, não pode mais enganar as nações. E de fato, isso tem ocorrido, pois o cristianismo tem se espalhado no mundo e cresce a cada dia que passa. E não para por aí. Existem textos e mais textos que apoiam a ideia que Satanás está preso e que estamos vivendo o milênio. Você conhece a parábola das 10 virgens? Ela é muito clara e ensina duas coisas. A primeira é que ninguém saberá o dia nem a hora da volta de Cristo. A segunda é que não haverá chance de salvação depois. Nós, amilenistas, cremos e ensinamos isso, pois acreditamos que a tribulação será antes da vinda de Cristo e que depois do arrebatamento não haverá milênio, mas sim o juízo final e a criação de novos céus e da nova terra. Vejamos novamente o que Pedro disse. Ele salienta com clareza que o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, ninguém estará esperando, assim como diz a parábola das 10 virgens. Naquele dia, os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos como um fogo, e tudo o que há no universo ficará derretido. Naquele dia, que Pedro se refere nesse texto, é o dia da volta de Cristo, e nesse momento que o mundo será transformado. Não há milênio depois. Aqui é o fim. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Também em 1 Coríntios 15, Paulo fala que cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier. Então virá o fim. Ou seja, o fim virá logo após a vinda de Cristo e a ressurreição. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine sobre todos os inimigos. Esse texto de Paulo, de 1 Coríntios 15, está de acordo com a parábola de Jesus descrita em Lucas 19, a partir do verso 12, que diz que certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Ou seja, Jesus estava falando dele mesmo, que ia subir ao céu para ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta.
Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comitiva para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei. Aqui fala sobre a rejeição de Israel a ele. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados, a quem tinha dado o dinheiro, para saber quanto haviam conseguido ganhar. Ou seja, após subir ao céu e reinar, Jesus irá voltar e acertar as contas, tanto com os empregados quanto com os que o rejeitaram. Esse é o juízo final. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem tem pouco, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse rei deles, e os matem na minha frente. O versículo 26 fala sobre o galardão dos justos, e o 27 a condenação dos ímpios. Então, 1 Coríntios 15, Lucas 19, 2 Pedro 13 e Apocalipse 20 se encaixam perfeitamente e eliminam a ideia de um milênio após a vinda de Cristo, pois a sequência dos acontecimentos começa com a ressurreição de Cristo, depois o seu reinado, que no caso é o milênio, seguido pela segunda vinda, a ressurreição dos justos e injustos, o juízo final e a nova criação. Não há em nenhum lugar do Novo Testamento um versículo sequer falando de um reinado literal de Cristo na terra. Muito pelo contrário. Em João 18, Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus e ele respondeu que o seu reino não era desse mundo. Para finalizar, somente mais um de muitos versículos que indicam que a prisão de Satanás ocorreu no passado e, por isso, estamos vivendo no milênio. Em João, capítulo 12, e o versículo 31 e 32, Jesus disse que chegou a hora deste mundo ser julgado e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. No versículo 21, Jesus estava falando sobre a prisão de Satanás e no verso 32, sobre atrair as nações até ele. Esses dois versículos falam claramente sobre a prisão e o impedimento de Satanás de enganar as nações. É claro que os pré-milenistas se baseiam em alguns textos para defenderem que ainda haverá um reino no futuro onde Cristo reinará visivelmente em Jerusalém, no caso por 1000 anos. Eles usam como base majoritariamente os textos do Antigo Testamento, que pouco fazem sentido com o Apocalipse 20. Mas esses textos são melhores compreendidos como se cumprindo em 3 períodos distintos. O primeiro se cumpriu literalmente com a reconstrução de Israel e do templo. O segundo se cumprindo espiritualmente através da igreja. E o terceiro se cumprirá na nova criação. Bom, com base no que falei, faça você mesmo sua pesquisa e tire suas próprias conclusões. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Fique na paz e até o próximo vídeo.